Matias Vinha foi contratado pelo Flamengo. Ainda não há um anúncio oficial, mas o Matias Vinha, ele vem. Até o Arrascaeta brincou. Aliás, essa é outra extraordinária contratação. Grande contratação que fez o Flamengo. E como vocês sabem, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão na Europa. Acertaram a contratação do Vinha, estão lá acertando últimos detalhes. O Luiz Henrique, do Betis, é um jogador que o Flamengo quer. O Flamengo vai tentar a contratação deste atleta. Isso é uma coisa que todo mundo está sabendo. E a grande novidade, e que chegou ontem para mim essa informação, de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e eu confio, e é uma pessoa do Flamengo, de dentro do Flamengo. Né? E essa pessoa me passou o seguinte: João Guilherme, a Inglaterra entrou no roteiro de viagem do Braz e do Spindel. Não estava. Eles iam para a Itália, iam para a Espanha, Vinha e Luiz Henrique, as prioridades. Estão atrás de um zagueiro também, mas a Inglaterra entrou nesse roteiro. E por que a Inglaterra entrou nesse roteiro? Thiago Alcântara. Eu coloquei isso nas minhas redes sociais. O Braz e o Spindel irão conversar com o jogador. Irão trocar uma ideia com ele. 32 anos, tem contrato até o meio do ano com o Liverpool, ou seja, ele já pode assinar com outra equipe, ele vai ficar liberado no meio do ano. Ele tem se machucado muito, é possível que ele não permaneça na equipe do Liverpool. Ele, grande jogador que é, tem mercado na Europa, mas o Flamengo acha que é um bom momento para se aproximar dele e buscar um contato e apresentar um projeto. Ele que, quando criança, jogou no Flamengo, tanto ele como o irmão Rafinha, são, né, na infância, né, torcedores do Flamengo, né, embora o pai, o Mazinho, que foi um craque, um grande jogador, tem uma identificação muito grande com o Vasco da Gama. Então, o Thiago Alcântara já declarou, algumas vezes, tanto ele como o Rafinha, que um dia gostariam de jogar no Flamengo. Então, o Braz e o Spindel, eles irão lá para conversar. É o famoso cafezinho. Então, pá, olha aí, você tá bem? Quais são os seus planos? Qual a sua ideia? Tem contrato aí até o meio do ano? Já tem alguma proposta? O que que você deseja? Você prefere ficar aqui? O que você acha da possibilidade de jogar no Flamengo? É isso. Então, a informação que me passaram é essa, que a dupla Braz e Spindel irá para a Inglaterra para conversar, tanto com o Thiago Alcântara, como também com os seus representantes. Se vai dar negócio, né, se vai dar negociação, aí é uma outra história, é um outro estágio. O Thiago Alcântara chegar e falar: olha, vamos conversar sim, vamos ver a possibilidade de ir, aí começa uma negociação. Por enquanto, galera, é só uma visita, uma sondagem, vamos bater um papo, vamos conversar com o empresário, com você, para ver se você aceita. É um panorama muito parecido com o que aconteceu com Rafinha, Felipe Luiz, lá atrás, que eram jogadores também com muitos anos na Europa e no primeiro momento ficaram receosos de voltar e acabaram voltando. É o mesmo panorama. É isso. Tá? Então a informação que eu tenho é essa. Não é que ele será contratado, mas que o Flamengo vai conversar com ele, vai trocar uma ideia e ver qual é a possibilidade. Isso aí vai, pelo menos foi o que me garantiram. E cá entre nós, se vier, vai ser um deboche. O Flamengo pode montar um meio-campo histórico com Pulgar, Thiago Alcântara,
De La Cruz e Arrascaeta. E ainda tem o Gerson. Como é que vai fazer? Cara, mas é muita qualidade reunida. Hoje, o Flamengo emitiu uma nota oficial em resposta à matéria do UOL sobre o contrato do atacante Bruno Henrique. Essa matéria do UOL relatava valores do contrato, dizendo que Bruno Henrique iria ganhar 2,5 milhões de reais por mês. E o Flamengo emitiu a seguinte nota, pesada, hein? O Clube de Regatas do Flamengo vem a público informar que todos os contratos do futebol estão sempre à disposição do Conselho Fiscal, que, através de seu presidente, pode requisitar qualquer documento financeiro do clube. Além disso, a instituição é auditada por uma Big Four e tem a transparência como regra interna. Entretanto, o Flamengo não está obrigado a exibir contratos a estranhos à sua organização interna e não aceitará qualquer tipo de pressão pública. O clube tomou conhecimento de uma matéria sensacionalista e mentirosa sobre o contrato do atleta Bruno Henrique, matéria esta que inventa valores totalmente irreais e ataca a correção das informações fornecidas pelo Departamento de Futebol. As providências cabíveis serão tomadas com a maior brevidade possível. E, pelo que eu entendi aqui, o Flamengo, inclusive, vai até processar, pelo visto o UOL, né, que foi o site que publicou essa matéria. Agora vamos falar de campo e bola, porque nesse domingo tem Flamengo em dose dupla. Às 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, o Flamengo enfrenta o Philadelphia Union, lá nos Estados Unidos, onde o elenco, comandado pelo técnico Tite, está dando continuidade à pré-temporada. E às 6h10 da noite, aqui em João Pessoa, no Brasil, o Flamengo, a garotada do Flamengo, vai encarar o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E essa não será a primeira vez que terá Flamengo em dose dupla, porque 22 anos atrás aconteceu isso. Quando? Vamos lá, vamos recordar. Em 27 de fevereiro de 2002, o time dirigido por João Carlos da Costa goleou o Once Caldas por 4-1 pela Libertadores no Maracanã e perdeu pelo mesmo placar para o Americano, pelo Carioca e Moça Bonita, onde Raimundo Nonato dava ordens à beira do campo. Galera, pois é, essa não é a primeira vez, mas nesse caso de 2002 me chamou mais a atenção por ser duas competições oficiais. No caso de amanhã, um é amistoso, teoricamente, pré-temporada, um torneio amistoso. Agora, em 2002 foram duas competições aí oficiais, isso me chamou a atenção. Mas fica aí o relato, porque essa não será a primeira vez que o Flamengo vai jogar duas vezes em um mesmo dia. E para o jogo contra o Nova Iguaçu, lembrando que o técnico será o Mário Jorge, a provável escalação tem Matheus Cunha no gol, Santiago Campos, bom lateral direito, Gabriel Noga, lembra do Gabriel Noga, campeão mundial sub-17 pela seleção, sendo titular, Diegão e Zé Wellington. Everton, volante, Ryan Lucas, outro volante, e Lohan sendo meia armador. E aí tem Thiaguinho numa ponta de ataque, Peterson, que será emprestado ao Atlético Paranaense após esses dois jogos pelo Campeonato Carioca. Numa ponta, e Verton, teoricamente, o homem centralizado, Verton também com a possibilidade de ser emprestado ao Santa Clara de Portugal. Vamos falar agora de mercado da bola, porque após encaminhar a contratação de Vinha, o Flamengo está aí resolvendo detalhes burocráticos, a tendência é que assine segunda-feira toda a papelada para o jogador ser, enfim, comprado pelo Flamengo de maneira oficial. Spindle, depois de resolver essa situação aí, viajou para a Espanha. Nesse sábado, recebi a informação que Bruno Spindle, diretor executivo, está na Espanha. E lá na Espanha, ele pode acertar a contratação de um zagueiro. É isso mesmo, um zagueiro português, que atua no futebol espanhol atualmente. O nome dele é Domingos Duarte. Essa informação foi trazida primeiro pela imprensa espanhola e nós confirmamos que a imprensa espanhola noticiou que o negócio está muito próximo de sair. Mas eu confirmei, tá, com pessoas do Flamengo, que de fato há conversas sim, mas que não está próximo. Eu vou ler exatamente o que a pessoa do departamento de futebol disse. Tem chances, mas ainda não é certo. Não está nada avançado. Pois é. Então, tem conversas aí em andamento. Para quem não conhece, Domingos Duarte, o zagueiro português de 28 anos, ele começou no Estoril, tá, de Portugal, passou pelo Sporting,
Depois passou pelo Belenenses, também de Portugal. GD Chaves, também de Portugal. Em 2018, ele chegou ao Campeonato Espanhol para atuar pelo Deportivo. Em 2019, foi transferido ao Granada, clube que ele defendeu até 2021, 2022. E depois ele chegou ao Getafe, ou seja, é um jogador que está atualmente no Getafe, contrato até 2026, tá? A sua melhor temporada no futebol espanhol foi em 2018 e 2019, pelos números aqui, quando ele disputou 43 partidas. Nessa temporada, até o momento, ele tem 13 jogos, 1 gol, e na temporada 2022-2023 ele teve 34 jogos e 2 assistências. Eu confesso para vocês, galera, que eu nunca assisti 5 jogos desse zagueiro, mas aí eu fui procurar saber com pessoas que acompanham o futebol dele atualmente na Espanha e que acompanharam o futebol dele em Portugal. Me falaram que é um zagueiro veloz, tem uma boa saída de bola. Agora, se eu ficar falando mais detalhes aqui, eu vou estar mentindo para vocês, porque eu ainda tenho que apurar mais. Pelos lances que eu vi, lembra muito o zagueiro Léo Duarte, lembra do Léo Duarte? Lembra muito as características. O zagueiro Léo Duarte, que passou pelo Flamengo, cria do Flamengo. Atualmente, se eu não me engano, está no futebol turco. Mas, enfim, o Flamengo está negociando a contratação desse jogador, sim. Repito o que a pessoa do departamento de futebol disse, não é nada avançado. Nação rubro-negra, eu tô chegando com tudo nesse domingão para atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo no Flamengo. Primeiro eu vou falar sobre o avanço que o Flamengo teve nas últimas horas sobre o zagueiro de 28 anos, Domingo Duarte, que atua no Getafe da Espanha. É isso mesmo, o jogador, pelo que tudo indica, vai jogar no Flamengo. É um atleta muito alto, tem um bom passe, é um zagueiro que sabe ler muito bem o jogo, é uma contratação muito interessante. O Flamengo terá que pagar apenas 3 milhões de euros, nação, pelo jogador. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso no Flamengo. Vocês concordam? Comentem aqui abaixo. Agora eu vou falar sobre a situação do atacante Luiz Henrique. O Flamengo não desistiu do jogador, essa que é a verdade. E o Braz, junto com o Spindle, vai viajar para a Espanha para sentar com a diretoria do Betis e sacramentar essa negociação. O Flamengo está prometendo comprar esse atleta. Luiz Henrique tem 23 anos, é um grande atacante. Vamos torcer, nação, para que ele venha aqui para o mais querido e faça muito sucesso. E melhor ainda, caia nas graças da nação rubro-negra. Então é isso, nação. Tô indo nessa. Fiquem com Deus.